Tem poucos alunos, né, Marcelo? Aluno na lista. Olha, o teu nome não está aqui. Não. Quando foi que tu entrou? Te matriculou quando? Amanda Helena, Elizabeth, Geiciane, Emily, Jacinaira, Karina, Letícia e Melissa. Olha. Como é? Já conseguiste? Ai, vou pegar uma atualizada então lá com uma. Porque essa aqui foi antes, quarta-feira. Terça-feira. José da Silva Pereira. Pronto.
Agora a gente vai começar. Falta 1 minuto para a gente iniciar nossa aula. Quem já chegou aí? Ah, Melissa. Oi, Melissa. Tiago. Já estamos gravando. Olha, nós estamos gravando já isso. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Documentos. Aí, plano. Aqui. Isso aqui tá até atrapalhando. Isso aqui não dá certo, né? Tudo seria bom, seria melhor esse bom a todos nós. Eu não quero revisão, eu quero saber do plano de aula, plano de ensino. Educação física, psicologia, plano de aula, tá aqui, menino. Muito bem. Plano de aula. Plano de ensino. Plano de ensino. Aqui. Sabia que tinha. Vocês me ouvem aí no online? Alô? Alô? Dá para ouvir, professor? Quem tá no online? Deixa eu ver. Professor? Calma, acho que é eu que tô fazendo errado aqui. Deixa eu abrir aqui. Plano de ensino. Alô? Alô? Vocês me ouvem? Ninguém me ouve. Sim, professor. Vê aí, Marcelo, no WhatsApp de vocês, para ver se vocês estão me ouvindo. Bom dia, professor. Tá. A Ciane falou assim, olha. Beleza.
Bom dia, professor. Não estou ouvindo vocês. A gente está te ouvindo. Quero ouvir. Vocês. Deixa eu ver aqui, bate-papo. Meu fone está com problema. Tá bom, Ciane. Não estou ouvindo. Hein? Baixo? Tá. Eles estão ouvindo, mas eu não ouço eles. Não ouço ninguém. Alguém fala aí comigo, bora ver. Professor, bom dia. Estão falando, né? Ah, meu Deus. Será eu que não estou sabendo fazer isso? Ah, o professor estava com problema também da outra, né? Tá. Tá bom, entendi. Vocês estão visualizando o compartilhamento aí? De tela? Então o problema está nesse microfone aqui, com certeza. Ok. Sim, ok. Tá, primeiro eu vou fazer a chamada. Agora vocês sabem que a chamada, não que isso vai valer ponto, mas, por exemplo, se vocês precisarem no final do semestre, assim, professor, me dê um ponto, eu vou logo dizer, não, eu não sou cirurgião para dar ponto em vocês, tá? Mas eu posso ajudar, por exemplo, se tiver o que? Assiduidade, né? Não vou dar para um aluno que nunca participou da minha aula, vai chegar na hora, vai querer um ponto, eu vou dar menos de um ponto para ele. Ainda vou tirar ponto dele. Então, participem. Importante a participação também. Pode ser no chat aí, pode ser mandando lá pro WhatsApp, que o Marcelo está aqui hoje. Ele vai me ajudar. Ele é o meu secretário hoje, Marcelo. Ok, Marcelo? Pronto. Hoje são 5/2. 5/2. Marcelo está aqui, então presente pro Marcelo. Quem é que está mais aí na... Deixa eu ver aqui. Brenda Rolim. Brenda Rolim, presente. Tiago Queiroz, presente. Amanda Mericias. Merícias. Merícias, né? Amanda Merícias. Ela não tá aqui, Amanda. Tem duas Amanda, né? Tá aqui. Merícias Gomes. Ok. Quem é a D? Quem? Sil. Sim. Agora eu tô lembrando dela.
Semestre passado ela participou muito. Ciane Melo. Ciane Melo. A Ciane Melo não está aqui. Ciane Melo não está aqui. Deixa eu ver. Tiago já foi. Ciane Melo. O que foi que aconteceu com a Ciane Melo? Ciane Melo. Ciane. Tem a Sildeline. Então vou colocar aqui o nome da Ciane, tá? Ciane, diz um positivo aí. Ciane. Eu coloquei Libras, foi? Tá tudo errado então. Eu coloquei errado então, que vou já consertar lá. Não, é outra coisa. Ciane Melo. Pronto. Ciane Melo está presente. Ciane, tem que ir lá na secretaria para saber o que foi que houve, porque o teu nome não está aqui, tá? A Melissa está aqui. Tá aqui, Melissa. Muito bem. Tiago e eu, pronto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas está faltando um aqui, deixa eu ver. Brenda. Tiago já foi. Amanda Meirice. A D, que é a Sildeline. E o Ciane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o Marcelo, né? 1, 2, 3, 4, 5. É o Thiago que tá com 2 Professor, é aqui. porque eu logo no computador e no celular. Ele assiste em 2? Ou é outro Thiago isso aí? Thiago Queiroz? Professor, consegue me ouvir? Não dá para Não, professor, o professor não consegue te tá ouvir. dizendo aí, mas não dá para te escutar. Sim, mas ele tá em 2 celulares, tudo bem. Ok, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Ricardo Cordeiro. Eu vou ministrar. Isso aqui tá errado mesmo, tá certo? Deixa eu tirar ele aqui, não é isso aqui. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, menina. Ainda não é esse também. Deixa eu ver se é esse. Agora. É esse aqui. Planos de aula, educação. Aqui eu tiro isso. Fica só isso. Plano de aula e plano de ensino. Plano de ensino. Agora no fim, não tem mais. Tá aqui, é esse aqui. Plano de ensino. Pronto, agora entrou. Agora é só compartilhar aí.
Ok, vamos iniciar então. Nós estamos iniciando essa teleaula com o propósito de ministrar essa disciplina Educação Inclusiva. E primeiro eu quero me apresentar. Eu sou o professor Ricardo Cordeiro. Eu já estou na instituição já há 4 anos e iniciei como professor de administração nessa instituição, mas comecei a enveredar para o lado da educação inclusiva. E hoje eu sou professor de Libras também, que você já sabe, né? Alguns alunos aí já participaram das minhas aulas. E também agora ministrando a educação inclusiva. Eu tenho uma expertise dentro do meu profissional de estar dentro da educação especial, educação inclusiva. Eu sou servidor público do Estado. Eu tenho dentro da instituição Secretaria de Educação daqui do Estado do Pará, na SEDUC, eu sou um técnico em gestão, administrador. Mas como eu tenho uma licenciatura em letras libras, eu solicitei para participar e trabalhar na COES. O que é a COES dentro da SEDUC? É uma coordenação de educação especial, ou a gente diz aqui na ESAMAS, educação inclusiva. Eu tenho essa prerrogativa por estar com uma licenciatura vinculada à educação inclusiva. Então, como eu já disse anteriormente, e agora vou repetir das outras aulas que nós tivemos, para quem não estava nas aulas ou está iniciando agora, é importante você estar voltado para essa educação inclusiva. Hoje, uma palavra que é muito importante dentro da educação inclusiva é justamente a empatia. Um psicólogo não pode estar à margem de todo esse contexto da educação inclusiva. Ele necessita ter esse vínculo voltado para a pessoa com deficiência. Imagine você no seu ambulatório, mesmo numa sala de aula, que você pode depois ministrar a aula, né, de psicologia, você se deparar, por exemplo, com um cego dentro da sua sala, ou um síndrome de Down, ou mesmo um surdo, ou um dislexo. Então, essas pessoas são público-alvo da educação inclusiva. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão vinculadas dentro das salas de aulas, que estão dentro da vida de uma sociedade em geral, que muitas das vezes estão marginalizadas por nós não podermos ter esse acesso direto com essas pessoas. É importante nós relatarmos isso aqui, porque sabemos que a exclusão social, que a exclusão da pessoa, ela traz várias outras consequências psicológicas, que vocês sabem, já trabalham na psicologia e teoricamente, mas posteriormente vão trabalhar no seu profissional, e isso afeta diretamente a pessoa do surdo, do cego, da pessoa com TEA, né? Então, tudo isso é importante vocês saberem. E a ESAMAS, ela vislumbra no currículo de vocês essa possibilidade de vocês estarem
envolvido com essas pessoas, porque essas pessoas também vocês terão como público-alvo da profissão de vocês. Aí você vai dizer, professor, mas eu não quero trabalhar nem com surdo, eu não quero trabalhar com cego, esse pessoal é muito problema para mim. Tem profissional que é assim. Por exemplo, na SEDUC, tem professor na SEDUC que não quer saber da parte de educação especial. Mas aí ele tem que entender que hoje todo o contexto é diferente. O contexto hoje é de escola inclusiva. Nós vamos aprender aqui alguns conceitos iniciais de que, vamos dizer, conceito de exclusão, conceito de segregação, conceito de integração e o principal que nós vamos mais especificamente trabalhar, de conceito de inclusão. Aí você há de dizer para mim, mas professor, a interação não é a mesma coisa que de inclusão? Nós vamos saber a diferença, mas eu gostaria que vocês procurassem e na próxima aula trouxessem para mim um conceito de cada um desses aí, anota aí, Marcelo. Eu quero na próxima aula, preste atenção, próxima aula, pessoal do online aí, eu quero conceito de exclusão. Anota aí, Tiago, Amanda, Melissa, Ciane, Brenda. Exclusão, conceito de exclusão, conceito de segregação, conceito de integração e o conceito de inclusão. Se tiver possibilidade, exclusão, segregação, integração e inclusão. E eu queria que vocês fizessem a diferenciação de um para com o outro, principalmente a diferenciação que fica num limite muito bem fino entre a integração e a inclusão. É uma diferença tão pequena que as pessoas até confundem o que é integração e o que é inclusão. Mas como eu estava dizendo, eu estou como professor hoje de vocês, professor Ricardo Cordeiro. Nós temos aqui essa disciplina e eu tenho essa titulação de especialista aí, mas já vai mudar, tá? Eu já estou quase para concluir o meu mestrado, porque eu queria colocar aqui mestrando. Olha, vou avisar para vocês, não pode colocar mestrando. Por que mestrando? Porque eu estou estudando ainda o mestrado. E você não pode colocar na sua titulação mestrando. Tem que ser mestre. Porque essa nomenclatura dentro da titulação não existe. Ou você é, ou você não é. Não existe o mais ou menos. Então mais ou menos qual é? O mestrando. Então eu estou fazendo um mestrado em ciência do meio ambiente. Vocês sabem que a minha paixão, para quem já me conhece, a minha paixão qual é? É a surdez. Eu vou falar muitos exemplos aqui de surdos, mas claro que a gente vai enveredar para o autismo, a gente vai falar dos cegos, a gente vai falar de várias outras deficiências. Então, se preparem para nós fazermos isso. E além disso, eu tenho uma especialização em gestão pública, por isso que eu enveredei para o lado do público, e vocês também podem fazer concurso, né, de técnico em gestão, por exemplo, psicólogo lá na SEDUC. Parece que vai abrir
esse semestre que vem, a partir de agosto, vai sair um edital aí de técnicos em gestão. É importante, vocês ainda não podem fazer, mas às vezes nós temos um parente, um amigo, né, que precisa dessa informação. E também eu estou fazendo a terceira graduação minha, que é Direito. Eu estou fazendo Direito também, e também vinculada para onde? Para os surdos. É isso que eu quero. A minha vida é só educação especial, educação inclusiva. Eu não quero mais saber de administração. Então, só para vocês entenderem um pouco do meu currículo, para nós podermos conversar, eu vou colocar algumas coisas bem práticas dentro daquilo que nós vamos ministrar nessa disciplina, tá? Pelo que nós temos muito daquilo que nós aprendemos profissionalmente, e é importante vocês saberem. Por exemplo, hoje, foi mês passado isso, modificou aquela nomenclatura de AEE. Vocês já ouviram falar em AEE? Já ouviram falar, Marcelo, em AEE? Atendimento educacional especializado. Nós tínhamos dois problemas. O primeiro problema era dizer assim, eu vou lá no AEE. O AEE é um atendimento. E onde era esse atendimento? É numa sala, que a gente chamava de sala de recurso multifuncional. Essa sala é um ambiente onde nós vamos atender a pessoa com deficiência. E quem é que nós vamos atender? É o público-alvo da educação especial. E lá dentro dessa sala de recurso multifuncional, lá acontece o quê? O atendimento educacional especializado. Isso dizendo para nós que hoje modificou como? Agora não é mais sala de recurso multifuncional ou AEE. Agora juntaram tudo. Como juntaram? Agora o nome é SAEE. S-A-E-E. Sala de Atendimento Educacional Especializado. Aí você vai dizer, mas professor, esses nomes aí para mim tanto faz. Eu digo, olha gente, uma sigla, um nome, isso representa muito dentro de um contexto, mesmo da educação inclusiva. Sabe por quê? Em 1994, teve uma reunião e o Brasil foi o signatário dessa reunião, lá na Espanha. O que é o signatário? O signatário é o Brasil ter um representante dentro desta declaração, que era a Declaração de Salamanca. Não sei se já ouviram falar. Eu vou fazer muita referência à Declaração de Salamanca, em 1994. E o que foi decidido lá, professor? O que é que nós podemos aprender dessa Declaração de Salamanca, lá de 94? Tanto tempo já, né? Nós aprendemos que o nome é de fundamental importância para determinar se nós estamos estereotipando uma pessoa ou não. O estereótipo, você sabe muito bem que representa o que para mim? O estereótipo é alguma coisa negativa daquilo que nós começamos a nos comunicar, por exemplo, com um cego, com um autista. Tem gente que acha que um autista é doidinho, chama. O termo que nós vamos adotar para todas essas pessoas com deficiência é justamente essa que eu acabei de falar: pessoa com deficiência. Por que eu digo isso? É importante nós fazermos um parênteses nesse termo, porque quando nós vamos dizer a pessoa é deficiente, imagine, você vai falar para ela, a pessoa é deficiente.
quando você começa a falar nesse termo que é deficiente, você está colocando aquela pessoa totalmente como deficiente, quer dizer que ele não presta para nada. Tá? Então, a Declaração de Salamanca de 94, ela veio mas deu sugestões de que as pessoas com essa deficiência deveriam ser chamadas pela terminologia pessoa com deficiência. Por que isso é importante nós sabermos? Porque ali, quando você coloca pessoa, você está dando uma visualização daquela pessoa. É uma pessoa. Ela está com uma deficiência ou duas deficiências. Passou de duas deficiências, já é múltiplo deficiência. Então, só para vocês terem uma ideia geral, um olhar holístico daquilo que nós aprendemos dentro da educação inclusiva, tá bom? Então, começando nesse curso de psicologia com vocês, essa disciplina, nós vamos aprender aqui muitas coisas dentro da própria visão mais laboral, daquilo que nós estamos no cotidiano, na sala de aula, dentro da sociedade em geral. Tá? Então, essa ementa, ela vem como um propósito de um componente curricular. Tá? Então, a educação inclusiva é um componente curricular do projeto pedagógico complementar para a formação de professores de psicologia. Porque aqui nós sabemos que vocês têm o bacharelado, mas também tem a licenciatura, já tudo junto, não é isso, Marcelo? É junto, né? Ok. E esse processo de exclusão que nós visualizamos lá na sociedade, nós somos aqueles mentores, somos os protagonistas daquilo que nós vamos produzir como sistema, não só escolar, mas também um sistema educacional inclusivo. Isso é importante nós sabermos, por isso que essa disciplina é de tamanha importância dentro do contexto da educação especial. E as formas de superação, porque nós vamos começar a perceber que essas pessoas com deficiências, ela tem uma autoestima muito baixa e traz várias outras consequências negativas dentro de um formato de educação, às vezes só majoritariamente para ouvintes, para videntes e para as pessoas ditas normais. O que é o vidente? Você sabe que tem o cego e nós somos quem? Os videntes, porque nós vemos, tá? Então, quando você enxerga, você é um vidente, você vê. E a pessoa com deficiência visual, ele é o cego. Por exemplo, o surdo, nós já aprendemos que não existe o quê? Surdo mudo, não existe um mudinho, não existe o portador de deficiência, não existe pessoas com necessidades especiais, não existe o defeituoso, que antigamente se dizia muito sobre isso. Logo no início, o excepcional, não tinha essa palavra? Tudo isso foi deixado de lado. Hoje, o termo adequado é pessoa com deficiência. Ou pode ser assim, pessoa com problema de audição. Pode ser, tá? Mas não só deficiente. Aleijado. É muito forte essas palavras. Então, qual é o público-alvo dessa educação inclusiva? Será que o público-alvo, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você tem um aluno que você passa um exercício para toda a turma
ele responde rápido as questões para poder ir perturbar, por exemplo, outros alunos. Perturbar não, incomodar. Tem isso, não tem? O que acontece? Esse aluno, ele é público-alvo dessa educação inclusiva? Sim ou não? Diz que não, Marcelo. Não, Marcelo disse que não. Muito bem. Por que não? Porque ele não tem nenhum tipo de deficiência. Ele é só imperativo, ele é uma criança que é muito elétrica, como a gente diz, né? E aquela pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade de aprendizado dentro da sala de aula, ele é público-alvo dessa educação? Também não. Também não. Não. Por que eu digo isso? Primeiro, para que tu possas adentrar lá naquela sala de atendimento educacional especializado, no SAEE, você precisa de um laudo médico, tá? Porque nós sabemos que a aprendizagem, ela acontece de diversas formas. E quando você tem uma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade de aprendizado, não quer dizer que aquela criança é deficiente. Uma pessoa com deficiência, ele não tem deficiência. Ele tem um pouco de retardo, vamos dizer, ele tem um pouco de cognição que não acompanha o ritmo de todos da sala de aula. Tá? Mas ele entende, ele faz as atividades, precisa de um tempo um pouco maior para que ele realize aquela atividade, mas realiza. A pessoa com deficiência, ela não faz a completude das atividades. Tá? Então aí que está a diferença quando um aluno, uma pessoa que é público-alvo da educação especial. Por isso que nós precisamos do quê? Para poder adentrar nessa sala de recurso de educação especial. Qual é? O que é? É justamente o laudo diagnóstico médico. Aí você há de dizer para mim, mas professor, a LDB é a lei 9343 de 96, ela propõe que não seja obrigatório o diagnóstico para poder ter acesso a essa sala de atendimento especializado. Então, aí você vai dizer, é uma contradição? Não, não é contradição. Porque para que eu possa identificar aquele aluno, que ele tem alguma deficiência, eu preciso de um profissional que trabalhe com isso. Por isso que na sala de recurso, essa sala de atendimento especializado, é importante ter profissionais, como psicólogos, que vocês vão ser formados, como assistente social, tem que ter professor de Libras, professor de Braille. Nessa sala tem que ter uma múltipla profissionais dentro dessa sala para que eles possam dar apoio porque ninguém tem todo o conhecimento global. Alguém conhece um pouco mais de psicologia, um pouco mais de sociologia, que é o assistente social, a pessoa que conhece a Libras, o Braille, né, o trabalho com o autista. Então, é por isso que é importante termos vários profissionais dentro desse espaço. E nós vamos aprender aqui que essas políticas de inclusão, elas estão vinculadas diretamente a uma lei. Tá? Por isso que a lei, ela vem dar e corrobora muito para aquilo que nós precisamos exigir que seja realizado. Porque quando não se cumpre aquilo que a lei está dizendo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na justiça. A justiça é o meio legal para que nós possamos ter os direitos garantidos dessas pessoas com deficiência. Então é essa a grande preocupação da ESAMAS hoje, colocar para vocês essa educação inclusiva.
Então aqui, continuando, o processo de exclusão social e cultural produzido pelo sistema escolar e as formas de superação. É isso que nós vamos tentar, e vocês no final desse módulo, dessa disciplina, vocês vão ter que ter claramente na mente de vocês o quê? Que vocês também são partícipes, corresponsáveis, para poder ter como um agente modificador, um agente da educação inclusiva. Nós estamos preparando você para que você, quando for um psicólogo, está totalmente preparado para realizar qualquer tipo de atendimento, seja ele na parte clínica, ou seja ele na parte sensorial, na parte emocional das pessoas. Então você tem que estar completamente preparado para isso. E a escola inclusiva como forma de política social, olha aí. Quando nós colocamos essa escola, por exemplo, lá dos surdos, lá vai eu falar com os dos surdos, né? Que escola é essa inclusiva para os surdos? É o bilinguismo. O bilinguismo, ele está voltado diretamente para o surdo, colocando o surdo como primeira língua dele. Qual é a primeira língua do surdo? É a Libras, língua brasileira de sinais. E a segunda língua dele é o português, na modalidade escrita. Então, essa escola inclusiva, ela tem que contemplar não só o surdo, mas também tem que ter uma máquina de braille para aquele cego, como a gente diz, dentro da SEDUC, do Estado, nós temos que ter um apoio escolar. O que é o apoio escolar? E no município parece que é cuidador que eles chamam lá. Então, no município é cuidador e no estado da SEDUC ele é um apoio escolar. E que profissional é esse? Qual é o nível de escolaridade dele? Quais são as atribuições dessa pessoa? Então, tudo isso nós vamos aprender. Tudo isso nós vamos ter como meta a ser atingida. Só para dar um exemplo para vocês não ficarem muito fora de contexto. Mas, por exemplo, um apoio escolar, ele tem que estar dentro da sala de aula, dando apoio para quem? Por exemplo, para um autista. Um autista que precisa sempre de um auxílio permanente com ele. Um síndrome de Down, às vezes precisa, às vezes não precisa, depende do grau, que nem o autista. Tem autista que é infinitamente, o cognitivo dele é infinitamente maior que o meu, que o seu, de qualquer outra pessoa. Então, de memorização, de desenhos, eles sabem fazer coisas que nem nós conseguimos fazer. Então, por isso que chamavam antes eles de excepcionais. São pessoas excepcionais. E, como eu estava dizendo, o apoio escolar é justamente dar aquele apoio, aquele cuidado, o auxílio para aquele aluno que necessita de um pouco mais. Por exemplo, levar um cego no banheiro, precisa alguém conduzir ele, né? Ele pode ir sozinho? Pode, mas é importante que tenha um apoio desse dentro da sala de aula. Aí você vai dizer, professor, como é essa demanda? Essa demanda é muito grande dentro da SEDUC? É enorme. Nós fizemos uma coletânea de demandas, de quanto hoje o Estado precisa para atender essas pessoas com deficiência. Hoje no Estado nós temos 995 pessoas, alunos com deficiência. E nós não temos profissionais suficientes para poder dar apoio para essas pessoas com deficiência, para esses alunos com deficiência. Então, existe uma demanda reprimida aí, existe uma demanda que é necessário ter. E nós já fizemos, ano passado,
em outubro, nós fizemos o PSS. Vocês sabem o que é o PSS? É um processo simplificado, seletivo simplificado. São pessoas que não têm vínculo direto com a SEDUC. Eu tenho vínculo direto porque eu sou efetivo. Mas esses profissionais, eles são, através desse processo seletivo, eles vão adentrar e ser essas pessoas que vão dar o apoio dentro da sala de aula para aquele aluno com deficiência. Aí ficou parado agora por causa da pandemia, né? Porque como as escolas não estão funcionando presencialmente, eles pararam o processo de chamar essas pessoas. Aí vocês vão dizer, professor, veja lá para mim se você pode dar um empurrão lá para mim. Tem muitos alunos lá que querem entrar. Por quê? Não teve definição se era nível médio ou superior. Hoje, para que você possa adentrar nessa sala de recursos aí, nessa sala de atendimento especializado, você no mínimo, por exemplo, vocês vão se formar em psicologia. Vamos dizer que você já tem um canudo lá de psicologia. Aí você vai dizer, mas professor, então eu já posso entrar lá na sala, já posso ser um profissional da educação inclusiva. Não pode. Só com esse seu canudo de psicólogo não dá aptidão para você adentrar. Além do curso de psicologia, de ser bacharel, de ser licenciado em psicologia, você necessita de uma outra formação. Professor, que formação pode ser? Aí você vai escolher o seu campo. Se você gosta de trabalhar com cego, com autista, com surdo, com qualquer outro tipo de deficiência. Mas, lembre bem que eu vou falar, obrigatoriamente você precisa de uma especialização para poder entrar. Agora, qual a luta e qual a resistência, até mesmo dos gestores, dos secretários de educação? Qual é a grande resistência deles? É justamente que você, adentrando nessa sala, você vai ganhar o seu salário, R$4.000, vamos dizer, tá? R$4.000, seu salário base. Aí você tendo essa especialização e trabalhando com pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, você recebe 50% sobre esses R$4.000. Aí imagine, 4.000 mais 2.000, que é 50% do salário, só no salário base você vai ganhar R$6.000. Só para você ter uma ideia. Então, por isso que a SEDUC, ela prefere fazer um processo simplificado, seletivo, do que dá para por exemplo, eu sou efetivo, dá para mim, eu já recebo isso, né? Por quê? Porque eu trabalho na educação especial lá da SEDUC. Eu já ganho esse 50%. Mas a resistência é de outros entrarem, porque se adentrarem, automaticamente eles têm o direito e garantia desses 50%. Muita gente não sabe disso, mas e especialmente tem profissionais, por exemplo, eu conheço várias pessoas que entraram na nossa coordenação lá da SEDUC e depois não conseguiram mais desenvolver o trabalho. Por quê? Porque não tem aptidão para aquilo, não gostam daquilo. Eles estavam ali só por causa do quê? Do dinheiro. Então, vai chegar um tempo em que aquela pessoa vai saber do que ela gosta realmente, do que ela tem mais aptidão para aquilo. Será que eu tenho condições de trabalhar com um autista? Eu vou ter paciência de trabalhar com aquele autista? Eu vou ter paciência de trabalhar com síndrome de Down? Eu vou ter paciência de aprender Libras para falar
com o surdo, eu vou aprender o braille na máquina de braille para poder me comunicar e até ler algum texto em braille. Então, tudo isso é importante você saber se você tem ou não tem aptidão para isso, porque a recompensa é grande, é boa, com certeza. E por isso que os gestores, os diretores já estão já catequizados para não receberem mais pessoas dentro dessas salas, para não onerar a folha lá do Estado. E aí tiveram esse insight aí de colocar esse processo seletivo, porque essas pessoas que há dentro do processo seletivo simplificado, elas não têm o direito desses 50%, tá? Não tem direito, porque eles não são concursados, eles não são efetivos dentro da SEDUC, entendeu? Tem alguma pergunta aí? Quem está falando aí? Peraí. O que é que estão dizendo? Professor, aumenta o estado disciplinar. Já troquei, tá? O Tiago diz, fala Tiago. Professor, eu login no PC. Ah, sim, porque eu estava perguntando para ti, não era, Tiago? Valeu. Por isso aparecem os dois. Beleza, Tiago. Olha, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer aí, tá? Nós já começamos nossa aula, lembra, tá? Já tomaram o café? Muito bem. Vamos continuar então aqui na nossa ementa. Eu falo muito, vocês têm que me parar, senão... Aqui. Então nós vamos falar da escola inclusiva, que é aquilo que eu já falei para vocês. No caso dos surdos é o bilinguismo. A escola bilíngue. O que é que nós vamos aprender lá nessa escola bilíngue? Vamos aprender o português e a Libras, por exemplo. Tá? Uma forma de política social, inclusão, diversidade, alteridade, ecologia humana. Vamos trabalhar também a ética, educação inclusiva e a legitimação da igualdade social. Resgate da autoestima daquela pessoa com deficiência, o respeito e a convivência pacífica entre os pares deles. E quais são os pares das pessoas com deficiência? Os pares dos alunos e das pessoas com deficiência são aquela mesma faixa etária daquela pessoa com deficiência. Tá? Então, por isso que essa convivência tem que ser pacífica. A inclusão das populações indígenas através da educação. E qual o objetivo dessa nossa disciplina? O objetivo dela é analisar os aspectos teóricos e metodológicos da educação especial e inclusão no sistema educacional brasileiro. Compreender as bases teóricas, práticas da educação inclusiva no sistema escolar e a dinâmica da inclusão, no âmbito geral de uma sociedade, tá? Aí nós falamos também do sistema escolar, mas também a dinâmica da inclusão numa sociedade, ok? Observar no cotidiano da sala de aula a docência, os alunos e a perspectiva culturalista que permeia essa temática, tá? Por exemplo, a gente diz assim, que são classes minoritárias. Quais são as classes minoritárias? São os indígenas, são os surdos, são os cegos. Então, são comunidades que nós vamos dizer que são comunidades que são minoritárias. E a cultura deles tem que ser preservada. A cultura do índio, porque nós sabemos que cada tribo tem uma tradição, cada tribo tem os seus rituais. Eu estava lendo até uma reportagem a respeito de alguns índios que até fazem infanticídio, matam as crianças, né? Infanticídio é matar a criança para fazer oferenda aos deuses dele, né? Então, isso aí, para eles, isso aqui não é um assassinato. Para a gente normais aqui da cidade, seria um assassinato, e eles responderiam por isso. Mas eles têm essa prerrogativa de fazerem aquilo que a cultura deles permite.
Aí você vai dizer, mas dentro do Brasil acontece isso? Acontece. Acontece sim. Até porque você não pode adentrar numa aldeia de índios sem a permissão de quem? Da FUNAI. A FUNAI é o que dá todo o respaldo para as comunidades indígenas. E você, para poder adentrar no território deles, é necessário permissão da FUNAI, daqueles que cuidam dos índios. E observar no cotidiano da sala de aula, docência, né, já falei, a cultura, né? Estou falando da cultura. Por exemplo, tem a cultura do surdo, cultura surda. Tem alguns aparatos, tem alguns costumes também dentro da cultura surda que você não conhece, por exemplo. Tem muitas coisas que você pensa que é uma coisa e é outra dentro da cultura surda. Isso nós vamos aprender no decorrer das aulas. E o objetivo específico dessa disciplina é conhecer a história evolutiva da educação especial no Brasil e no mundo. Nós vamos fazer todo um processo de conhecimento de como iniciou essa educação inclusiva. Logo no início era essa nomenclatura, educação inclusiva? Não. Nós vamos ver que tem vários patamares para nós podermos chegar a esse termo, educação especial e educação inclusiva. Nós vamos trabalhar também isso. Analisar os avanços das leis, das políticas e das diretrizes curriculares da educação inclusiva. Então, as leis nós vamos ter que aprender, tá? A lei 9394 de 96, que é a LDB. Nós vamos aprender a lei 10.436, que é da Libras. Então, tudo aquilo que está relacionado a esse contexto da educação inclusiva, ela tem ligação direta com o quê? Com o ordenamento jurídico de nosso país. E o ordenamento jurídico do país está vinculado diretamente ao quê? Às leis e aos decretos, transformando isso em políticas públicas, políticas sociais. Aí você vai dizer, mas professor, você falou também daquela declaração de Salamanca, que não foi feito no Brasil. Como é que é feito isso? Eu já falei que, como o Brasil é signatário dessa declaração, automaticamente ele entra no ordenamento jurídico do nosso país. Aí será que, por exemplo, o Estado do Pará não quer participar dessa questão aí da educação inclusiva? O Estado do Pará está fora desse contexto e não quer, vamos dizer que o governador decidiu que não pode e não quer participar dessa declaração de Salamanca para ser signatário também. Ele não pode fazer isso. Ele não tem o direito de fazer isso. Porque como o Brasil é uma federação, é necessário que quando o Brasil, o governo federal, assume aquilo como signatário, ele automaticamente é transferido para os estados e para os municípios de Distrito Federal. Então, eles são obrigados a cumprir aquilo que o governo federal realizou. Aprender, discernir os conceitos de educação especial, aquilo que eu já falei para vocês. Aqueles conceitos lá que vocês anotaram aí, tá? Diferenciar inclusão e integração na educação especial, observar a família na condição de educação especial, compreender o papel da ética da educação especial, fomentar o sentido de alteridade para o resgate da autoestima da família e do aluno especial, analisar o processo de inclusão das populações indígenas através da educação. Isso aí são os objetivos específicos, ok? Nós vamos falar também, deixa eu ver se vai ter aqui a parte da conhecimentos, procedimento metodológico, tá lá embaixo.
Tá. Como é essa contextualização nessa ementa aí? É essa universalidade que deve ser pensada como um possível caminho para as pessoas não só tenham condições de adentrar o mercado de trabalho, mas permitir que a mesma tenha o hábito de buscar novos conhecimentos, entendimento e realidade por meio dos questionamentos constantes. Aí nós vamos perceber que você é essa pessoa que vai fazer a ligação dessa pessoa com deficiência para a sociedade, para o mundo. Fazer com que o mundo, por exemplo, do cego, seja acoplado ao mundo dos videntes. O surdo tem o mundo dele aqui, tem a cultura dele aqui, vai se atrelar à cultura do ouvinte. Então é essa condição que nós vamos começar a ter esse vínculo de cultura, não choque de cultura, porque o choque de cultura, ele dispersa, ele divide, e nós temos que ter a completude das coisas. E quando você começa a pensar no diferente, você vai entender que você também é diferente. A sua mão, por exemplo, ela não é só os dedos não são só de um tamanho, tem vários tamanhos. Então começa por aí, é toda a sua diferença. As diferenças faz com que você enriqueça a sua vida, enriqueça o seu currículo, enriqueça aquilo que você está no profissional aprendendo. Então, esse movimento de transformação social são as perguntas e não apenas as respostas engessadas que às vezes temos, né? Aqueles modelos já de educação com essa intenção de submissão e passividade. Nós não podemos ter a última palavra. O professor, o profissional, ele tem que saber ouvir. E você, como psicólogo, que um dia vai ser, se Deus quiser, você sabe que você tem que aprender a ouvir. Ouvir é uma das virtudes que você vai ter que aprender nesse seu profissional. Porque tem muita gente, a minha esposa, ela faz terapia. Às vezes o doutor lá, o médico, diz assim para ela, que ela pergunta, mas o senhor não vai dar nenhuma, não vai falar nada, não, você tem que falar, ele vai ser só um mediador, ele não pode toda hora interferindo na fala do paciente. Você tem que saber desenvolver, anotar os principais pontos daquela pessoa e no fim fazer um resumo. Quer dizer, aquela conversa que você está tendo, muitas das vezes a pessoa pensa que é só ela que está falando. Não, você está agindo, você vai também dar respostas posteriormente a ela. Então, esse engendramento aí de condições de um profissional para com seu paciente, o professor de psicologia com seu aluno, então tudo isso tem que ter adentrar no mundo daquela pessoa. Você tem que saber ser o transformador daquela pessoa. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, estando nessa condição de educação inclusiva. Você é e será um psicólogo da compreensão dos limites do outro, a compreensão daquilo que a pessoa está falando. Então, você tem que ser esse profissional completo nas suas essências. E quais são as suas essências? A empatia, a inculturação. Essa palavra inculturação, muitas das vezes as pessoas não entendem, mas deixa eu explicar para vocês o que é inculturação. A inculturação, por exemplo, você vai numa tribo de índio lá, aí tem alguns ritos indígenas e algumas comidas indígenas que você tem que participar do ritual, e até
ingerir aquilo. Às vezes é um chá, é uma erva, alguma comida que eles fazem, que você não pode rejeitar, porque você está se inculturando. O que é inculturação? Adentrar a cultura do outro. E quando você se esvazia da sua cultura, por exemplo, você tem a sua cultura, mas quando você adentra nessa tribo, você adentra nessa comunidade indígena, por exemplo, você não vai levar a sua cultura para eles aprenderem. Não é esse o conceito de enculturação. É você se esvaziar da sua cultura e aprender a cultura do outro. Então, isso é enculturação. Fazer com que a sua cultura seja deixada de lado para poder aprender a cultura do outro. Então, tudo isso nós vamos aprender. E como é que a gente faz isso, professor? Isso aí é só com prática mesmo, gente, porque nós sabemos que a gente quer sempre impor o que nós pensamos, a nossa vontade de ser, né? O que por exemplo, o profissional de psicologia tem as suas regras, então ali vai ser umas respostas engessadas para aquela cultura. E você tem que começar a aprender, saber ouvir, saber perceber a cultura do outro. E isso nós vamos aprender aqui. Hoje eu estou dentro de uma comunidade surda. Eu participo do WhatsApp deles. Eu estou sempre voltado para a vida do surdo. E eu quero dizer para vocês que quando eu adentrei nesse WhatsApp da Associação dos Surdos de Belém, Asbel B e o P, esse que é o sinal de Asbel. Essa associação tem lá mais ou menos 140, eu acho, participantes. A maioria é surdo, tem poucos ouvintes. E eles não deixam entrar qualquer pessoa, não. E como eu sou partícipe dessa comunidade de surdos, eu estou lá ouvindo, eu estou lá percebendo. E quando logo iniciei nesse WhatsApp, foi difícil eu entender a grafia deles. Foi difícil eu entender a escrita deles. Então, mas eu não fui dizer, está errado. Essa sua grafia está errada. Não, nunca posso fazer isso. Porque eu adentrei no mundo deles. Eu adentrei na cultura deles. Então, eu tenho que fazer essa enculturação minha. E agora eu já dou sugestão do jeito da grafia deles. Por exemplo, nós falamos assim, tem o trabalho no supermercado, tenho uma vaga para trabalhar no supermercado. Eu tenho que primeiro colocar trabalho, supermercado e tenho. É ao contrário que eles dizem. Então eu já estou vinculado a esse WhatsApp, já tem mais de um ano. Então eu estou falando que nem eles falam. Eles gostam disso, porque eu não estou escrevendo que nem um ouvinte, por exemplo. Eu estou aprendendo a cultura deles. Eu adentrei na vida deles. Então eu não posso impor a minha cultura, a minha escrita. Eu não posso contestar, não, esse texto está errado, essa grafia está errada. Às vezes eles escrevem errado, mas eu vou corrigir? Não, eu não sou apto para isso. Eu não tenho a competência para poder dizer para eles o que está certo e o que está errado. Só eles mesmos podem dizer isso. Então, eu lhe dei só um exemplo de como é uma enculturação, ok? E terminando, né, o respeito ao aluno, necessidades especiais, aqui está errado, mas pessoas, está aí, eu acertei, pessoas
com deficiência em geral, tá bom? E quais são as nossas competências? O que é que nós vamos aprender aqui nessa disciplina? E como é que nós devemos compreendê-la? Compreender e identificar as características individuais das pessoas com deficiência e tá com necessidades especiais, contribuindo para a equipe pedagógica multidisciplinar na identificação de suas possibilidades de desenvolvimento, bem como no planejamento, o acompanhamento e execução, avaliação de ações de ensino e aprendizagem, abraçar, defender e promover o que? A educação inclusiva, com direito a todo cidadão e oportunidade de desenvolvimento, a aprendizagem para todos os envolvidos no processo. Aqui é importante nós pararmos para falar um pouco, porque nós sabemos que todas as ações que nós vamos implementar nessa disciplina, ela tem vínculo direto com toda essa possibilidade e a potencializar essa pessoa com deficiência. É isso que nós temos que começar a colocar na nossa mente, que nós somos aquelas pessoas que vão dar possibilidades para que aquela pessoa seja ditas normais. Pode acontecer isso? Não, claro que não. Eu não posso transformar um surdo em um ouvinte. Eu não posso transformar um cego em vidente. Eu não posso transformar um síndrome de Down como uma pessoa que seja ditas normais. Então tudo isso, ele traz para nós uma possibilidade e fazer com que essas potencialidades sejam desenvolvidas para esse aprendizado de todas essas pessoas com deficiência. Por isso, é importante nós estarmos nessa perspectiva da inclusão. Vamos ver lá os conhecimentos que vamos adquirir aqui. A história, a historicidade da educação especial inclusiva no mundo e no Brasil, as suas aplicabilidades no contexto social e educação inclusiva, noções preliminares, a significação etimológica, características, papel e importância da educação, significado, sentido da educação. Então tudo isso nós vamos aprender, a visão filosófica, a conduta ética no trabalho, o que mais? A caracterização filosófica da educação inclusiva, o pensamento psicológico, educacional. Isso é muito importante para vocês. Como é que vocês devem direcionar a conduta de vocês como um profissional, psicólogo, educacional, e a sua reação com as questões do comportamento humano. Então, tudo isso nós vamos aprender. Os procedimentos metodológicos, aqui que nós vamos ver. A exposição do conteúdo ocorrerá, como eu estou fazendo, por meio de atividades também, que facilitem e estimulem a aprendizagem, e também essa conversa que nós vamos ter. Buscar CA, interação constante com os alunos, atividades propostas, análise e interpretação dos textos e artigos, aulas expositivas, estudos dirigidos, filmes e outras formas que possam surgir no decorrer das aulas, que venham somar ao aprendizado de todos. E a avaliação? Pronto, agora chegou onde vocês queriam, né? A avaliação, né, Marcelo? Serão desenvolvidas trabalhos individuais, ou pode ser em grupo. Essa primeira atividade, que vocês sabem agora que vai ser separado, né? Não vai ser mais as avaliações, elas não vão ser aquela totalmente 10 questões, valendo cada um ponto. Não, agora são 7 questões. 7 questões, valendo um ponto, ou 14, valendo meio ponto. Tá? Pode ser também 14 questões, valendo meio ponto. Para dar o quê? O número 7. Tá? O 7,
que é justamente os 3 pontos adicionais, são essas atividades de grupo, seminário, que nós vamos fazer aqui. Aí você, mas professor, vai dar para fazer online? Vai ser ótimo. Vocês vão se reunir aí online, vocês mesmos, e vão defender aqui no seminário. O que é que você vai pedir, professor? Eu vou passar para vocês uma relação de filmes de todo tipo de deficiência, tá? Filme de autismo, filme de síndrome de Down, filme de cegueira, filme de surdo, filme com amputados e tudo que você achar. Eu vou dar um elencar diversos filmes com classificação diferentes e você vai fazer uma mostra. Olha o que eu falei aqui, tá? Mostra. Uma mostra cinematográfica. E como é, professor, isso daí? Como é que vai ser? Eu vou dar todos os critérios para essa mostra, que vai valer 3 pontos. Aí você vai pegar, por exemplo, vai escolher um filme só. Vou lhe dar uns 30 filmes aqui, por exemplo. Você vai escolher um só. E o que é que eu quero desse filme? Que esteja vinculado com qualquer outra deficiência, tá? Pode ser qualquer deficiência. E se você tiver um filme e quiser também apresentar, você pode. Mas antes, coloque a minha apreciação para ver se vale a pena ou não, tá bom? O grupo, você já deve ter o grupo, né, Marcelo? Tu tem o teu grupo, Marcelo? Tem? Então, esses mesmos grupos aí que vocês tiverem, você na próxima aula... Hein? Não. Nós temos que ver quando é antes da prova. Acho que é dia 20, se eu não me engano. Não sei quando é a prova. Ainda não me deram o calendário das provas. Mas você já sabe, né? Eu vou fazer uma revisão antes da... Sempre eu faço, tá? Uma revisão antes da prova, para poder vocês fazerem bem essa prova, que vale 7 pontos. Prova escrita lá na plataforma. E 2 semanas antes da prova, vocês vão apresentar para mim essa mostra cinematográfica. Anota aí, Marcelo. Atividade de 3 pontos. Atividade de 3 pontos. É o que? Mostra cinematográfica. E quais são os temas? Eu vou dar sugestões de filmes e você vai escolher um só. E o que é que eu quero ali? Eu quero saber, por exemplo, a sinopse do filme, qual é o vínculo desse filme com a deficiência que nós estamos trabalhando, da educação inclusiva. Eu quero saber os autores, o diretor, quem é o diretor de imagem, de desenho, de isso, fotografia e tudo mais. Ser bem voltado como fosse um roteiro cinematográfico. E no final da apresentação dessa mostra, desse filme, que você vai assistir esse filme, você vai estar sabendo o enredo desse filme, qual o objetivo desse filme, tudo aquilo que precisa para você explicar muito bem aquele filme. Eu fiz essa atividade na pós-graduação, eu me surpreendi tanto com os alunos, a criatividade deles, porque no final nós vamos pedir alguma coisa prática que você possa fazer, por exemplo, dentro do ambulatório, dentro de uma escola, pode ser qualquer atividade, tá? Que você, mas voltada para quem? Para as deficiências, tá? De todas as deficiências. Então,
Você tem que vincular aquela sua atividade prática além da amostra, tá? Vocês vão ter 20 minutos para poder apresentar a amostra e mais 5 ou 10 minutos para apresentar uma atividade lúdica. Atividade lúdica. Dentro da amostra, tá? Depois da amostra, tem essa atividade lúdica, que você vai dizer, como é, professor? Olha, pode ser qualquer tipo de jogo, né? Qualquer tipo de atividade, até mesmo de falar mesmo como é, explicar uma atividade, fazer com que aquela atividade seja bem coerente com qualquer uma das deficiências. Aí você vai perguntar, mas professor, precisa ter vínculo direto com o filme? Não precisa, tá? Você vai fazer uma atividade e a turma de vocês para poder ter esse feixe geral da sua atividade de 3 pontos. E qual é o critério? Que todos falem. Todos devem falar. Por quê? Sendo em grupo, o grupo tem grupo. Vamos dizer que seja 5 no grupo. 5 no grupo. Eu quero que todos falem. Todos 5 falem sobre o filme. Cada um fica com uma parte, vocês que vão dividir aí. Não sei eu que vou dizer. Aí, dessa atividade, eu vou fazer avaliação individual. Porque a gente sabe, aqueles alunos que fazem um trabalho e aqueles que só colocaram o nome lá no trabalho. A gente sabe disso. Eu sou aluno agora do direito. Eles... Rapaz, eu tô calejado já disso. Só que, presta atenção que eu faço. Olha, Marcelo, presta atenção. Lá na minha... Tem um grupo, eu já tenho meu grupo. Mas só assim, olha, tem gente que quer entrar no meu grupo. Eu digo, não, tem que ter perfil para entrar no meu grupo. Não pode ser assim, não. Tem critério. Tem critério. E qual é o critério? Você fazer alguma coisa no trabalho. Você não pode ser como é que se diz, o escorão lá, né? Só fica encostado lá. Não, não. Na minha equipe, todos trabalham. Todos têm que fazer atividade. Mas isso sou eu, tá, gente? Aí você vai dizer, minha equipe é isso, é aquilo. Não. Tu tem a equipe que tu merece. Eu digo logo assim. Tu tem a equipe que tu merece. Eu mereço a minha, por quê? Porque eu faço critério. Para a pessoa entrar, tem que fazer isso, isso, isso. Não quer? Tudo bem. Mas olha, gente, eu só tiro 10. Mas por quê? Porque eu sou exigente nas minhas coisas, dos meus trabalhos lá no direito. Então ninguém vem encostar em mim, não. E, por exemplo, tem alguém doente da equipe, a gente vai substituir aquela pessoa. Não porque ele não quis, mas ele está doente. E a gente cobre aquela pessoa. Não é proteger aquela pessoa. Não, não. Aqui não tem protecionismo. Aqui tem pessoas com vontade de aprender e de estudar. Então é isso, gente. Viva o capitalismo. Então façam os grupos. E Marcelo, depois eu quero o teu contato. Quem é a chefe de turma aqui? A Sil ainda, é Sil. Ainda não te deportaram, cadê ela? Já não te tiraram, não? Sil. Ela nem tá aqui mais, tá? Hein? Como é? Ah, era tua, né? Aí tu não quiseste mais. Troca de semestre, troca tudo, é? Tá. Lá no direito, eu sou, chama lá de líder. Líder da turma, não é representante, é líder. E lá, fizeram lá um abaixo-assinado para eu sair. Olha, Marcelo, essa. Mentira. Foi, Marcelo. Verdade.
Aí disse, são 52 alunos lá. Aí, não foi rigidez não. Sabe o que eles disseram? E Brenda, olha o que falaram pra mim. Cadê? Tu estás aí, Brenda? Disseram assim pra mim, olha. O senhor, e me chamam de senhor, seu Ricardo. O senhor não nos representa. Mas como eu não represento vocês? Porque o senhor é professor da Examash. Aí queriam me tirar por causa disso. Ah, foi uma briga no grupo. Eu nem me meti na briga. Eu sei que na relação foram 13 para me tirar. O resto tudo estava ao meu favor. Então, quase 40 aí pessoas estavam ao meu favor. Então eu fiquei lá. Até agora não me tiraram. Então, é a Sil, né, Sil? É a Sil que é. Então, passa aqui o teu contato para eu poder fazer o contato. Eu vou mandar. Tá bom. Antes era o Marcelo, tá? Agora é a Jéssica e você, né, Sil? Tá bom. Esse é teu, né, Sil? 983 5684. Ok. Sildeline. Ok, então. Eu vou colocar na plataforma, mas eu gosto de colocar também nos grupos, tá? Pra ficar, porque tem gente que não consegue nem entrar na plataforma e eu não quero que ninguém fique prejudicado. Eu vou mandar também já o que? Vou mandar a atividade já para vocês pesquisarem. Olha, primeiro dia de aula, presta atenção. Oi? Não, isso aí é só para você trazer na próxima aula, isso é uma coisa. Essa amostra vai valer ponto. A amostra que vale os 3 pontos. Do que? Não, a amostra é só antes da prova a gente vai fazer a amostra, a gente falei. Essa atividade aí de conceitos é para a gente iniciar na próxima sexta-feira a nossa aula com esse conceito aí, tá? Mas não vai valer ponto, é só para você trazer, para a gente não ficar muito voando do que está sendo dito, tá bom? Para você interagir, fazer perguntas, tá bom? Mas o que vale ponto, a avaliação de conhecimento é os 3 pontos da mostra, aquele do filme que você vai escolher, e a prova, que vale 7 pontos, né? Já vou mandar para vocês os filmes, para vocês escolherem logo. Hein? Tem e-mail também, é? Eu posso mandar para a Cideline aqui, depois ela passa para vocês. Pode ser também, tá? Mas eu vou postar. Eu vou postar na plataforma também, tá? Tá bom? Para não ficar só com a Cideline, porque Cideline pode ter seus compromissos, né? Aí não quero fazer. Pronto, então, deixa eu só terminar então aqui. Ainda tem um plano de aula. Ai meu Deus, é muita coisa. Então, aprendizagem, então vai ser isso, tá? Nós vamos então fazer esse grupo, esse seminário. Você vai pesquisar, você vai ver o filme e a participação em todas as atividades desenvolvidas. Por que eu digo isso? Ah, eu já apresentei meu trabalho e eu não quero nem saber dos outros. Eu já apresentei meu filme, não quero nem saber dos outros. Isso é critério de avaliação, você participar de todas as amostras, de todos os grupos. Mas isso eu vou colocar como critério lá, de pontuação. Eu vou começar o critério com 10. Aí se você não conseguir, eu vou colocando, olha. Não, 7, né? Não, 10. 10. Aí você não veio para a aula. 9. Você não falou nada. 8. Você não participou das outras mostras. 7. Vai até o 0, tá?
Brincadeira, não vou fazer isso com vocês não. Mas vale ponto, tá? Importante vocês participarem. Se tiver algum problema, ei, Silderline, cadê a? Eu vou colocar o meu contato aqui, não gosto de Professor, colocar o senhor está me contato, ouvindo? mas eu vou colocar aqui o meu contato para vocês. Anotem aí, professor Ricardo. Só não mando nada de madrugada para mim que eu não respondo. Tem aluno que de madrugada me... Professor Ricardo Cordeiro. Gente, esse é o meu número, tá? Só se tiver pegando fogo lá na tua casa, tu me chama. Não é pra... Precisando de alguma coisa, tá aí esse telefone, tá? Você está livre para falar comigo pessoalmente. Às vezes você não tem muita afinidade com chefe de turma, você pode passar direto para mim, sem problema, tá? E aquilo que nós vamos fazer aqui, automaticamente vai estar tudo lá na plataforma, ok? Quem mais entrou aí? Brenda, Thiago, Lenice, mais ninguém, né? Foi só nós mesmo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, conteúdo, vamos aqui, terminando já. Conteúdo programático da primeira unidade. Tá, vocês entenderam, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da avaliação. A avaliação sempre tem alguma polêmica. Vamos lá. Tem alguém aí com dúvidas? Se tiver dúvidas, pode falar, tá bom? Coloca aí no chat. Então, pontualidade, assiduidade às aulas, prazos de entrega de trabalhos escritos, se tiver, tá? No caso da amostra, vocês vão só apresentar, ok? Mandar o slide para mim, se for em slide. Seria bom colocar em slide, tá? A apresentação de vocês. E mandar... Hein? É fácil. Estou colocando desde o início para vocês não terem dificuldade. Algum professor já deu a prática para vocês? Antecipado? Nenhum, não. Sim. Então tem que ter uma prática no final, né? Sim. Como é? Ah, sim. Essa prática, o Marcelo está perguntando aqui, porque a amostra cinematográfica é uma coisa, tá? É um filme, você vai assistir o filme e vai tirar os pontos básicos, os pontos mais relevantes relacionados à deficiência e a pessoa com deficiência, tá? E no final dessa apresentação, tipo seminário, com slide e tudo, você vai apresentar uma atividade lúdica. E que atividade é essa, professor? Como é que a gente pode fazer? Olha, na internet tem várias atividades voltadas para o surdo, voltada para o cego, para o autista, para as pessoas com deficiência em geral, tá? Então você pega na internet, ou você sabe mesmo, às vezes tem uma atividade que você fez na sua escola alguma vez e foi bom, foi legal. Então, mas essa atividade lúdica, ele não vai ter um vínculo direto com o filme que vocês viram. Não é, tá? É separado, mas tem que ter uma atividade voltada para quem? Para a pessoa com deficiência, tá bom? Por exemplo, olha, tem uma atividade de jogo de dama lá, com as mãozinhas lá de Libras. Então, você é criativo, eu sei que você é criativo, você vai fazer essa atividade tranquilamente, sem problema nenhum, eu tenho certeza. E o conteúdo programático, vamos lá, evolução histórica, educação especial, desde os primórdios até o século XX. Evolução histórica, educação especial no Brasil, dos 1950 até e após 1950. Vou dizer por que esse 1950.
avanços, leis, políticas, diretrizes curriculares da educação com pessoas com deficiência. Conceito de educação especial, o que é inclusão e integração. A inclusão das pessoas com necessidades especiais, aqui é com deficiência, inclusão, integração também. A família e a escola, o momento da notícia. Que momento da notícia? O momento da notícia é quando o pai, a mãe, a família sabe da notícia que aquela pessoa, aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquela irmã, ela possui uma deficiência. Então, esse momento da notícia, o que é que nós vamos trabalhar? Depois a gente vai ver. Dinâmica familiar, família e escola. Qual a relação da família com a escola? É importante esse envolvimento. E na unidade 4, nós temos a inclusão, diversidade, alteridade, ecologia humana, ética, educação inclusiva, legitimação da igualdade social, resgate da autoestima, importante, respeito e convivência pacífica. A inclusão das populações indígenas através da educação. E esta aqui é a bibliografia da nossa disciplina, onde nós vamos ver várias leis, tá? E vamos ver também vários autores que são importantes dentro da educação especial. Saviani, Estambach, então Paviani também, né? Bock, o Freire, Paulo Freire. Então, essas leituras, quem puder fazer, seria importante vocês terem. Aí na biblioteca, vocês não podem estar presente, por exemplo, ficar lá na biblioteca, mas pode pegar livro, tá? Então, se você tiver a oportunidade de ler alguma coisa de Cortella, então, Mário Sérgio Cortella, né? Vocês sabem quem é, um pedagogo, ele trabalha com a motivação, com vários tipos de terapia, e muito importante o Mário Sérgio Cortella nesse âmbito nosso, tá bom? E quem é mais que faltou ser chamado aí? Gente, agora nós vamos encerrar e a próxima semana a gente já traz esses conceitos que eu pedi para vocês e já vou colocar na plataforma tudo aquilo que vocês precisam saber sobre a primeira atividade de 3 pontos, tá? Era bom vocês logo fazerem essa atividade, sabe por quê? Porque os outros professores vão pedir para vocês. Vocês vão ficar soberbados de muitas atividades e quanto mais rápido vocês fizerem a minha, você já se livra daquele trabalho, já está preparado só para apresentar, tá? Então seria isso. Eu quero agradecer a presença do Marcelo, muito obrigado. Ah, não sei, ainda não me falaram, é carnaval, né? Mas não é. Mas Marcelo, não existe sexta-feira de carnaval. Não. Tá no calendário? Tá, então vai ter aula. Vai ter aula. Vai ter sim, com certeza. Ok, gente? Brenda, Rolinho, obrigado. Tiago, abraço, meu irmão. Deu, abraço. Melissa e Ciane. Cadê a Cildelaine? Vou embora, né? Bom dia então para todos. Um abraço. Estejam com Deus todos. Amém? Amém. Vou encerrar aqui.